estão nossos convidados, o jornalista João Muniz, e junta-se também a nós, via digital, o advogado Paulo Santos. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. João, começo por ti. Foi realmente toda esta pressão a nível global que acabou por fazer a FIFA e Infantino mudarem de ideias? Sim, precisamente Infantino, como disseste, foi uma pressão bastante vasta. Infantino lançou-se neste plano isoladamente. Ficou muito claro nas últimas 24 horas que isto era uma ideia dele e não do organismo em si. Digamos que Infantino teve esta ideia talvez para se perpetuar no cargo. Há eleições na FIFA no próximo ano. Há ainda bastante polémica se ele poderia ou não recandidatar-se. O Conselho da FIFA teve uma decisão recentemente entre que ele poderia fazê-lo. Está aqui em questão a limitação de mandatos. Infantino já foi eleito 3 vezes, mas a primeira foi apenas para um cargo de 3 anos, em 2016, quando Sepp Blatter se demitiu, e chegou-se à conclusão que, como esse primeiro mandato era de 3 anos, Infantino estaria no direito de se candidatar a 3 mandatos de 4 anos. Mas há ainda quem não seja desta opinião, e Infantino poderia ter aqui nesta empresa, que se fosse criada, uma maneira de continuar a ser ele, na prática, a gerir aquele que é o principal ativo da FIFA, que é o Campeonato do Mundo. E era esse o interesse, ou seja, mercantilizar as competições na FIFA, era esse o interesse de Gianni Infantino? Essa parece ser a leitura óbvia de se fazer. Quando se cria uma empresa para comercializar o Campeonato do Mundo, em que o único foco dessa mesma empresa era aumentar as receitas, face àquilo que existia hoje, receitas essas que já são elevadas. A última indicação que Infantino deu aos membros da FIFA é que este Campeonato do Mundo, por exemplo, que acabou agora, poderia gerar cerca de 15 mil milhões de dólares, portanto, um aumento bastante considerável face aos 11 mil milhões. Aumento esse que foi conseguido à conta de coisas como uma grande polémica na venda dos bilhetes, porque a FIFA deixou de haver limites à revenda, por como o campeonato estava a ser organizado nos Estados Unidos, onde essa prática é habitual, mas a FIFA sempre tinha imposto um limite, precisamente para democratizar o acesso ao futebol, para que várias pessoas de todas as franjas económicas pudessem participar na festa, e desta vez não houve esse limite. E essa questão da revenda dos bilhetes, com preços exorbitantes, sobretudo na fase decisiva do Mundial, nas fases eliminar e mesmo na própria final, fez com que a receita disparasse. E era essa digamos assim, a cenoura que Infantino contava que agora pudesse voltar a levar a sua avante. Paulo Santos, obrigado também por se juntar a nós via digital nesta análise. A verdade é que toda esta polémica com os ganhos também no Mundial, já vem com o Mundial nos Estados Unidos, mas isto criou uma cisão também dentro da própria FIFA, ou seja, Infantino não tinha o apoio dos seus pares também. É evidente que não tinha. Esta tentativa de negociar os direitos do Campeonato do Mundo, eles já são mercantilizados. A FIFA ganha dinheiro com o Campeonato do Mundo. Agora, havia aqui uma situação estranhíssima, que era a privatização, entregar a privados, a uma empresa privada, e não conheço perfeitamente os contornos como esse negócio iria ser feito, mas tem logo, à partida, uma natureza que pode levantar algumas campainhas e algumas dúvidas. Primeiro, a empresa que iria adquirir os direitos era uma empresa que poderia estar ligada, fazendo fé na informação pública que existe, ligada ao presidente norte-americano Donald Trump, e conhecendo-se o relacionamento que existe neste momento, até ridículo, até acho que ridículo, entre Infantino e Donald Trump, poderia-se fazer levantar aqui algumas dúvidas relativamente à transparência, relativamente a algum conflito de interesses ou a alguma participação económica em negócio. Eu diria que isto em Portugal era suficiente para debatermos isto muito tempo e provavelmente haver aqui algumas consequências. Neste nível, e nomeadamente nos Estados Unidos, já tudo é possível, a gente tem visto nos últimos tempos o que é que tem acontecido. Depois, por outro lado, as federações dos diversos países, que depois estão aglutinadas em diversos conglomerados, quer a nível europeu, quer a nível asiático, quer a nível americano, obviamente que sendo entidades
que à partida que tem a tutela e a regulação de toda a atividade desportiva do futebol e que nascem com fins não lucrativos, são associações sem fins lucrativos, nascem nesta natureza, as federações têm essa natureza, é evidente que esta privatização teria que trazer problemas. Portanto, compreendo, acho perfeitamente natural, e ainda bem que aconteceu, que as próprias conglomerações ou as federações internacionais, como queiras chamar, tomaram esta posição em prol da democraticidade interna que se pretende e da transparência que se pretende também para o futebol e nestas organizações, e não com uma pessoa a decidir, portanto, pondo em causa toda a governance destas próprias organizações. E, portanto, ainda bem que aconteceu, ainda bem que recuaram, e espero que tenha servido de exemplo para que não caiamos na tentação, não se caia na tentação de daqui a uns tempos estarmos a investigar negócios muito suspeitos. Acha que esta ligação também política, vimos isso com as proximidades de Gianni Infantino a Donald Trump neste Mundial, esta ligação entre política e futebol que às vezes acontece, mas que aqui foi à vista de todos, aos olhos de todos, é prejudicial para a competição futebolística? É claramente prejudicial por dois motivos. Por um lado, porque o futebol sempre tentou não ter qualquer ligação à política, pelo menos, e toda a regulamentação, os jogadores não se podem manifestar sobre questões políticas, enfim, todo o futebol nunca teve ligação à política. E depois a ligação à política do futebol, e isto em política há sempre várias partes, vamos chamar direita, esquerda, centro, o que quer que seja, e obviamente que se alinhar mais para um lado, vai-se criar alguns anticorpos do outro. Portanto, faz todo o sentido que não haja uma ligação à política, estamos a falar de um desporto. Estamos a falar de um negócio também, porque o futebol é um negócio, é um grande negócio, mas também é gerido como um desporto e como um espetáculo. E, portanto, convém não haver aqui promiscuidade. Sou claramente contra a promiscuidade entre a política e o futebol, nunca deu bons resultados e, portanto, tem mesmo que esta promiscuidade e aquele exagerado bajulação do Infantino ou Donald Trump, que ele adora. Donald Trump adora aquelas coisas, enfim, mas não vou fazer comentários nem vou adjetivar, mas a verdade é que tudo isto é ridículo, tudo isto é mau para o futebol e felizmente houve bom senso e a maioria, porque no fundo a governance deste tipo de entidade tem uma Assembleia Geral, os votos são contados, a governance é democrática, conta-se os votos no final e felizmente venceu o espírito democrático, porque estas entidades têm também elas uma governance completamente democrática, os poderes são separados e a Assembleia Geral é soberana e, portanto, felizmente, e espero e gostaria muito que continuasse a não se misturar o futebol com a política, porque isso não nos traz bons resultados e quando temos políticos que querem impor a sua força, a sua natureza, não respeitando minimamente as regras, nem outros países, nem o que quer que seja, não faz qualquer sentido. E depois também a mercantilização e o dinheiro não é tudo na vida e, portanto, penso que neste aspecto deu-se um sinal claro do que é que se pretende. Agora, também acho que o Sr. Infantino, depois disto, espero bem, que não, na minha opinião, não tem condições para ser reeleito para aquele cargo. Não tem claramente condições, porque isto é uma decisão individual, não é preparada internamente, tem que haver reuniões, tinha que haver preparação e nada disso parece ter acontecido e, portanto, não sei. Vamos aguardar pelo desenrolar dos próximos capítulos. João, era uma das questões que te ia colocar. Depois de isto pode ser encarado como uma derrota para Gianni Infantino. Tem condições para continuar à frente da FIFA? Está legitimado para isso? Gianni Infantino é conhecido pelo jogo de cintura que apresenta em várias alturas. Ele já fez uma declaração à Sky News, depois do New York Post ter avançado de que o projeto ia cair, onde diz, uma tradução tosca, a minha intenção é juntar todas as partes, nos próximos dias e semanas, para um bem comum. Portanto, Gianni Infantino já deu o passo em frente, que é dizer que sim, que tem trabalho pela frente e que tem consciência de que criou grande divisão com este projeto, com esta ideia que apresentou, e agora a intenção dele é fazer as pazes, chamemos assim, com quem ficou desiludido com ele. Eu julgo que terá um caminho bastante difícil pela frente.
Os problemas já vêm de trás, já são antigos, nomeadamente com a UEFA. Há uma guerra, o termo é mesmo esse, há uma guerra muito grande já entre Infantino e Ceferino já há algum tempo. Acentuou-se bastante o ano passado com o Mundial de Clubes. Houve um grande problema a nível de calendarizações, de como é que se ia compactuar e compatibilizar os diferentes interesses, por um lado, das seleções e a FIFA, por outro lado, os clubes e a UEFA. E a UEFA tem estado muito pressionada pelos clubes desde que apareceu o projeto da Superliga Europeia, que é curioso, parece que Infantino não aprendeu nada com o fracasso desse projeto. As pessoas e a opinião pública não gostam muito quando lhes parece que estão a mexer no jogo deles. As pessoas estão habituadas a que haja promiscuidade entre política e futebol. Em teoria, ela não deveria existir. De facto, a própria UEFA, a própria FIFA, impõe nas suas regras que os governos não se podem imiscuir na organização e na gestão do futebol. Isso é motivo para que federações sejam suspensas, para que seleções sejam afastadas das competições da FIFA. Mas a promiscuidade depois existe sempre existiu. Basta ver que nós temos constantemente as 3 figuras do Estado a irem à vez aos jogos que a seleção faz nas fases de grupos das grandes competições. Montenegro, com o país como estava, teve em 2 jogos da fase eliminar. Portanto, essa promiscuidade sempre existiu. E ela tem, de certa medida... Ser combatida e não exacerbada, que é o que... Tem que haver limites. Acho que tem que haver bom senso de todas as partes envolvidas. Obviamente, os políticos sabem que beneficiam com a projeção e com a visibilidade que o futebol tem. E os dirigentes do futebol sabem que precisam ter os políticos também para, lá está, muitas das vezes para maximizar receitas. Uma das grandes questões que há sempre na organização de qualquer torneio tem a ver com os impostos, com as taxas, com o tipo de benesses que são dados. Aliás, é uma questão que está agora também a causar muita polémica com qual é o valor que realmente o governo norte-americano vai ou não vai cobrar. O ano passado, no Mundial de Clubes, houve surpresas muito desagradáveis. O caso que eu posso dar aqui mais claro é o do Benfica, porque está no seu relatório de contas de 2024-25 uma perda superior a 3 milhões de euros só em taxas cambiais e a própria conversão do dólar para o euro, mas também impostos e taxas que tiveram que ser pagas pelo Benfica. Fala-se que o valor máximo poderá chegar a 33%, que é uma brutalidade. Por exemplo, Portugal, quando foi o Euro 2004, essencial para ter esse torneio da mesma maneira que agora o Mundial 2030, foi a questão de abdicar de muitos dos impostos que poderiam ser cobrados. Portanto, esta relação tem sempre que existir. Não é inconcebível. Aliás, isso acontece em muitos eventos. Por exemplo, para termos o Rock in Rio em Lisboa, claro. A Câmara Municipal de Lisboa abdicou de 3 milhões de euros de taxas, não é? Sim, porque senão esse evento, se calhar, não teria vindo para Lisboa, pelo menos é aquilo que a organização diz. São outras questões. Vamos olhar para outra questão que envolve os árbitros portugueses, nomeadamente, nós já vamos ouvir as declarações de Pedro Proença, mas antes vamos olhar para aqueles que foram os áudios polémicos e que nos fazem chegar até este ponto. Pedro Proença foi gravado numa conversa a criticar a qualidade dos árbitros em Portugal. Foram divulgados 2 áudios do agora Presidente da Federação, que já terão 2 anos, numa altura em que Proença era Presidente da Liga. Vamos ouvir. Já te disse também este diagnóstico. Os árbitros estão fracos, são todos muito fracos, e tu consegues ter 3, 4 gajos minimamente competentes. A quem tu dizes, pá, foda-se, o Arthur, o Pinheiro, mete o tipo do Algarve, e depois metes ali um budinho ou uma coisa qualquer assim. O resto são muito fracos. Há outro áudio de Pedro Proença com duras críticas aos árbitros. É um certo uma conversa mantida pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol quando era ainda Presidente da Liga. Tu não tens uma nova geração de arbitragem. Mais grave, passaram 8 anos e a gente olha para esta merda, mas quem é que lá vem? Não vem ninguém. Não vem ninguém. Vamos ouvir agora as mais recentes declarações de Pedro Proença de hoje em reação a esta polémica com os árbitros. As expectativas são as melhores. Todos estamos a preparar, aproveitar este momento até para deixar aqui uma palavra de grande confiança aos árbitros portugueses, aos árbitros assistentes, aos vídeo-árbitros, a todos aqueles que preparam também e que amanhã também iniciarão a sua época desportiva. Depois também de uma presença extremamente orgulhosa para o futebol português, da equipa de João Pinheiro e dos seus assistentes, que fizeram 3 jogos e, portanto, que nos deixou também
também com muito orgulho e, portanto, a esse nível, reiterar esta confiança de que tudo vai correr bem, a máxima confiança que a Federação Portuguesa de Futebol deposita na 33ª seleção que nós temos, e esta é a dos árbitros, e portanto estamos todos muito convictos num trabalho que estamos a fazer também com o próprio Conselho de Arbitragem, a inclusão do Plano Nacional de Arbitragem, a melhoria de condições, sempre dentro desta positividade daquilo que queremos nos jogadores, nos treinadores, mas também nas equipas de arbitragem, em quem depositamos a máxima confiança. Este é também tema em análise. Eu começo aqui pelo João. João, foram áudios que surgiram, que colocaram Pedro Proença, na altura Presidente da Liga, hoje Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sob enorme pressão. Agora, inclusivamente, os árbitros querem uma reunião de caráter presencial com Pedro Proença. Como é que o Presidente da Federação vai sair desta? É uma situação complexa. Pedro Proença, estes áudios são de há 2 anos, de reuniões que ele teve com os vários sócios da Federação Portuguesa de Futebol no âmbito da campanha que estava a fazer, e os 2 temas recorrentes e que motivam mais queixas, sobretudo dos clubes profissionais, são as arbitragens e a disciplina. E é muito difícil alguém ser eleito que não esteja de facto alinhado com essas críticas a estes setores e que normalmente não prometa fazer mudanças nos mesmos. Aqui o problema é que depois, agora, Pedro Proença é o máximo responsável da Federação, que tem sobre o seu chapéu precisamente a arbitragem. Portanto, Pedro Proença, para chegar ao cargo que está agora, teve que criticar os árbitros, mas agora tem que defendê-los. E é um equilíbrio muito difícil. Todos os presidentes da Federação têm, historicamente, esse problema. Aqui a questão é que Pedro Proença queixa-se, e eu acho com alguma razão, de que estes áudios estão descontextualizados, isso é verdade, mas o cerne da questão está lá. Proença fez uma avaliação da arbitragem portuguesa que não é positiva. Quando se diz que são muito fracos, e muito é pesado, são muito fracos, com 3 ou 4 exceções, e uma dessas 3 ou 4 exceções era alguém que se sabia que estava em fim de carreira, que era Artur Soares Dias, digamos que se está a pôr um peso muito grande em cima dos árbitros e uma carga negativa muito grande. Obviamente que estes, sabendo que todas as épocas são sempre as principais vítimas, os principais destinatários das queixas dos clubes de quando as coisas não correm bem, parece-me também natural que se sintam um pouco protegidos e que queiram uma garantia de que não vão ser carne para canhão. Portanto, o Proença tem aqui um equilíbrio muito difícil de fazer, que é, por um lado, não se desmentir perante quem o elegeu, que são os sócios da Federação, sobretudo os clubes, mas também não perder a face perante aqueles que precisa que estejam todos os fins de semana nos campos a apitar os jogos. Paulo Santos, situação difícil para Pedro Proença, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que, apesar de tudo, uma reação de hoje diz que é inquestionável o valor dos árbitros nacionais, mas a verdade é que os árbitros querem explicações, querem retratação pública, querem inclusivamente um encontro presencial com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em que condições fica agora Pedro Proença para esta ligação que tem de ter com os árbitros? Bom, antes disso, acho que há aqui um ponto prévio que tem que ser abordado. Portanto, isto assenta em gravações ilícitas. E, portanto, gravações ilícitas, do ponto de vista legal, não podem produzir qualquer prova, não podem ser utilizadas para incriminar quem quer que seja. Não estou a falar que haja aqui crime, não é esse o caso, mas, portanto, são ilícitas e quem as fez, além de já ter feito há muito tempo, cometeu um crime. Sem autorização gravou e agora divulgou-as. Portanto, estamos aqui na presença, o que deixa, obviamente, Proença numa situação. Agora, elas têm um conteúdo. Não sabemos até que ponto é que estão destroncadas, é que foram preparadas, foram trabalhadas e, portanto, estando descontextualizadas, é evidente que ainda agrava mais a situação para prejudicar Pedro Proença. Por outro lado, a informação foi dada, aquilo que consta é, obviamente, que os árbitros, perante um discurso desta natureza e alguém com a responsabilidade que tem, esta mensagem ficou cá, apesar de ter vindo ilicitamente. E, portanto, isto é muito importante para todo o desenrolar. Alguém pode vir a ser condenado por ter posto estas gravações cá fora e que têm a ter um efeito perverso, eu digo, repito, um efeito perverso para o normal desenvolvimento das futuras competições, nomeadamente da Liga, porque, além das suspeições habituais
sobre a arbitragem, porque cada um vê a arbitragem com uma lente vermelha, com uma lente azul, uma lente verde, nunca se vê a arbitragem com uma lente branca, vê-se com as diversas lentes. Algumas pessoas são mais isentas que outras são completamente... têm uma cor demasiado pesada para apreciar a arbitragem de uma forma mais isenta. E, portanto, um discurso desta natureza vai trazer aqui agora ainda mais problemas para o normal desenvolvimento dos jogos. Já houve até quem alertasse que se calhar o melhor era virem árbitros estrangeiros fazer as arbitragens. Não concordo, obviamente que não. A arbitragem, e, portanto, por outro lado, também entendo que o discurso feito hoje, este discurso feito por Pedro Proença, ou esta intervenção pública, é perfeitamente normal. Ele agora tem que tentar apaziguar uma coisa que foi criada, foi descontextualizada, é evidente, e foi num contexto de linguagem privada. As pessoas em privado falam coisas que em público não podem falar. E também muitas vezes estas coisas são ditas para criar um determinado ambiente, mas não têm também nenhum fim, apesar de terem sido fortes ou muito fracos. É evidente que há uma qualificação, mas a verdade é que muitas das vezes são ditas naquele momento sem ânimos injuriando, e quer isto dizer sem intenção, na realidade, de levar a arbitragem para sítios menos recomendáveis. E, portanto, tudo isto tem que ser ponderado, tem que haver aqui muito bom senso. É evidente que tem que haver justificações, mas, acima de tudo, isto assenta num crime. E, assentando num crime, é evidente que poderemos dar alguma, do ponto de vista social, podemos dar aqui algum ênfase, podemos dar aqui ter algum juízo menos agradável e até menos bom relativamente àquilo que foi proibido, mas a verdade é que isto tem um contexto diferente. A verdade é que isto se era para prejudicar Pedro Proença, assento num crime, também está a prejudicar o normal desenvolvimento daquilo que é a competição, a Primeira Liga, que está agora a começar, e espero que isto não tenha reflexos de maior, porque os árbitros não são tão maus como se diz, os árbitros têm um trabalho dificílimo, levam pancada de todo o lado, por causa das diversas lentes, os jogadores fazem batota dentro dos jogos, simulam faltas, é muito difícil ser árbitro, e portanto temos que ter também consciência exatamente disto. Às vezes falham, agora quando falham porque falham involuntariamente, errar é humano. Agora, se falham sistematicamente, sempre para o mesmo lado, também temos que ter muita atenção, porque isso não pode acontecer. Portanto, a natureza da arbitragem é tão complexa e tão difícil que isto não vem ajudar nada para o normal desenvolvimento do nosso campeonato, ou da nossa liga e de todas as competições futebolísticas. E, portanto, não podemos esquecer que isto assenta num crime, são gravações ilícitas, e isto não pode ser perdido o norte sobre isto. E, portanto, e pior ainda, se foram trabalhadas e descontextualizadas, ainda é mais grave. Já tivemos experiências deste género com faxes ou com e-mails, e agora esperemos, vamos aguardar pelas cenas dos próximos capítulos, porque espero que no final do dia o futebol não saia prejudicado e a nossa liga não saia prejudicada. Nós temos que valorizar a nossa liga, temos direitos para vender quando eles forem centralizados, e portanto tudo isto é extremamente importante. Isto não ajuda nada. Muito bem. João, estava-te a ver, não queres acrescentar nada? Era só para terminarmos. Eu percebo tudo aquilo que o doutor diz e concordo com a parte legal e jurídica daquilo que ele salienta, mas há aqui uma questão muito importante neste contexto específico, que é, estamos a falar de alguém que é visto por muita gente como o melhor árbitro português de sempre. Portanto, quando o melhor árbitro português de sempre, em privado, numa situação de conforto, tem esta opinião, obviamente que isso tem um peso e um interesse público muito grande, e é isso que os árbitros temem, é isso que os árbitros procuram esvaziar, obrigando Pedro Proença a retratar-se, porque senão, cada vez que Varandas, cada vez que Vilas Boas, cada vez que o Rui Costa estiverem insatisfeitos, estão a ver, o Proença também dizia que... Muito bem. João e também Paulo Santos, obrigado pela presença no Now à Meia-Noite e pela análise. Muito obrigado e até uma próxima.